Santo Agostinho, Confissões. 181 Livro sexto Entre amigos. Aproximação do catolicismo. Com os amigos, Alípio e Nebrício. Miragens terrenas. Underline, 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 0 Um amor de mãe, a esperança minha desde a mocidade. 234 Onde é citáveis e para onde vos apartastes? Não fostes vós quem me criou, quem me distinguiu dos animais da terra e me fez mais sábio do que as aves do céu. E, contudo, caminhava por trevas e resvaladouros e procurava-vos fora de mim, sem descobrir o Deus do meu coração. Tinha-se agregado à profundeza do mar. Desconfiava e desesperava por encontrar a verdade. Minha mãe, forte na piedade, já tinha vindo ao meu encontro, seguindo-me por terra e por mar, com a segurança posta em vós, no meio de todos os perigos. Era ela que, nos riscos dos mares, incutia coragem aos próprios marinheiros que se costumam animar os inexperientes. N. A 234 Salmo 70, 5. Santo Agostinho, Confissões. 182 Vegadores do abismo, quando se perturbam. Prometia-lhes a chegada a salvo, porque vós, em visão, lhe havíeis prometido. Encontrou-me em grave perigo, na desesperação de buscar a verdade. Mas enfim, revelando-lhe que já não era maniqueísta e que também ainda não era católico, não saltou de alegria, como quem ouve qualquer nova imprevista, apesar de já estar sossegada por eu abandonar parte da minha miséria, que a fazia chorar por mim como por um morto, que havíeis de ressuscitar. Minha mãe oferecia-me a vós, no esquife do pensamento, para que dissesseis a este filho de viúva: Jô, vem, eu te digo, levanta-te, para que ele revivesse, se eu começasse a falar e o entregasseis à mãe. 235. Não foi, portanto, com imoderado júbilo que seu ração estremeceu, ao ouvir que, em grande parte, tinha-me convertido, graça que ela todos os dias vos pedia com lágrimas. Ainda não havia alcançado a verdade, mas já tinha me arrancado do erro. Tendo a certeza de que vós, que lhe prometestes a graça total, me daríeis o que faltava, respondeu-me com 235. Alude o autor ao episódio da ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas 7, 14. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 183 Grande calma e com o coração cheio de confianças que esperava em Cristo que, antes de partir desta vida, me havia de ver fiel católico. Foi isso que me disse. Mas, diante de vós, ó fonte de misericórdias, aumenta-vê-a cada vez mais as súplicas e lágrimas, para que apressasseis o vosso auxílio e iluminasseis as minhas trevas. 236. Por isto, corria com mais diligência a igreja, fica N. do pendurada nos lábios de Ambrósio, como a uma fonte de água que jorra para a vida eterna. 237. Ela amava este homem como um anjo de Deus, que sabia que fora ele quem me tinha levado a flutuar nesta dúvida. Antevia, com absoluta certeza, que eu ia passar da doença para a saúde, depois de sofrer de meio um perigo mais grave, o dessa dúvida, que era o paroxismo da enfermidade, que os médicos chamam estado crítico. Underline, 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 underline 02 A obediência de Mônica. 236 Salmo 17, 29. 237 Jó 4, 14. Santo Agostinho, Confissões. 184 Assim, trazendo papas, pão e vinho puro, como na África costumava fazer, levando-os para junto das sepulturas dos santos, foi impedida pelo hostiário. 238. Apenas soube que o bispo 239 tinha proibido tal costume, tão piedosa e submissamente se conformou, que me admirei de que ela começasse antes a reprovar o hábito e não a discutir semelhante proibição. É que o seu espírito não estava perturbado pela embriaguez, nem o amor do vinho a incitava ao ódio da verdade, como há muitos homens e mulheres que, ante um cântico de ebriedade, experimentam a mesma náusea que os ébrios diante de uma bebida aguada. Mas trazendo o cesto com as iguarias usuais para comer e distribuir, não bebia mais que um pequeno copo de vinho, temperado segundo seu paladar bastante sóbrio, para em nada desdizer da sua dignidade. E, se havia muitas sepulturas de mortos a honrar daquele modo, levava sempre o mesmo copo,
uçando-o em toda a pararrete, de tal maneira que não só já este havia muito aguado, mas até bastante quente distribuindo-o em pequenos tragos por todos os seus que se achavam presentes, porque buscava a piedade e não o prazer. 238 Porteiro do Templo e do Cemitério. N. do T. 239 Santo Ambrósio. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 185 Todavia, apenas soube que aquele ilustre pregador e biso tão amante da piedade proibira semelhante prática, ainda aos que a faziam com sobriedade, para que não se oferecesse oportunidade aos ébrios de se embriagarem e porque tais espécies de parentais 240 eram muito semelhantes à superstição dos pagãos, de muito boa vontade se absteve dela. Em vez de um cesto cheio de frutos TRS3, aprendeu a levar aos túmulos dos mártires um coração cheio de puríssimos desejos. Dava aos necessitados tudo o que podia. Assim, celebrava ali a comunhão com o corpo do Senhor, pois, à imitação da sua paixão, foram imolados e coroados os mártires. Mas parece-me, Senhor Deus meu, e assim o vê o meu coração na vossa presença, que talvez minha mãe não tivesse cedido ao corte desse costume se outro, a quem não respeitasse, como a Ambrósio, lhe o proibisse. De fato ela lhe tinha muito amor por me ter salvado. E Ambrósio a estimava pela solicitude tão religiosa com que praticava fervorosamente as boas obras e frequentava a igreja. Por isto, muitas vezes, ao me ver, irrompia em louvores, me felicitando por ter tal mãe. 240 Festa fúnebre pagã que, entre os romanos, se celebrava a cada ano, de 13 a 21 de fevereiro em honra aos mortos da mesma família, sobretudo dos pais. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 186 Não imaginava ele o filho que ela tinha em mim, um homem que duvidava de tudo aquilo e julgava impossível encontrar o caminho da vida. Underline, 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 underline 03 O trabalho de Ambrósio eu ainda não gemia por vós, ao rezar, para que me acudisseis, mas o meu espírito estava inclinado a procurar-vos e inquieto por discutir. Ao ver o próprio Ambrósio honrado com tantos peuderes, tinha-o na conta de homem feliz, segundo o Moene do. Só me parecia dura a sua vida de celibato. Não apreendera a julgar, nem experimentar ainda a esperança que o animava, nas lutas travadas contra as tentações do seu alto cargo. Não tinha eu experiência da consolação nas adversidades e do paladar íntimo do coração com que ele sabiorosamente ruminava o pão dos vossos gozos. Por seu tuérrino, também ele não conhecia as minhas agitações nem a cova onde eu perigava cair, pois não lhe podia perguntar, como desejava, o que queria. As multidões dos homens de negócios, a quem ele acudia nas dificuldades, impediam, Santo Agostinho, Confissões. 187 Me de ouvi-lo e de lhe falar. No pouquíssimo tempo em que não estava com eles, refazia o corpo com o alimento necessário ou o espírito, com a leitura. Mas, quando lia, os olhos divagavam pelas páginas e o coração lhes penetrava o sentido enquanto a voz e a língua descansavam. Nas muitas vezes em que me achei presente, porque a ninguém era proibida a entrada, nem havia o costume de lhe anunciarem quem vinha, sempre o via ler em silêncio e nunca de outro modo. Assentava-me e permanecia em longo silêncio. Quem é que ousaria interrompê-lo no seu trabalho tão aplicado? Afastando-me finalmente. Imaginava que, nesse curto espaço de tempo em que, livre do bulício dos cuidados alheios, se entregava a aliviar a sua inteligência, não se queria ocupar de mais nada. Lia em silêncio, para se precaver, talvez, contra a eventualidade de lhe ser necessário explicar a qualquer discípulo, suspenso e atento, alguma passagem que se oferecesse mais obscura no livro que lia. Vinha assim a gastar mais tempo neste trabalho e a ler menos tratados do que desejaria. Ainda que a razão mais provável de ler em silêncio poderia ser para conservar a voz, que facilmente lhe enrouquecia. Mas, fosse qual Santo Agostinho, Confissões. 188 Fosse a intenção com que o fazia, só podia ser boa, como feita por tal homem. O certo é que nenhum pretexto se me oferecia de indagar o que desejava saber de tão santo oráculo vosso, qual era o seu peito, senão quando lhe ouvia algumas breves palavras.
Mas aquelas minhas ânsias devoradoras precisavam encontrá-lo muito desocupado, para com ele se abrirem largamente. Jamais assim o achavam. É certo que todos os domingos ouvi expor fielmente ao povo a palavra da verdade 241, convencendo-me cada vez mais de que se podiam desatar todos os nós das calúnias sagazes que teciam contra os livros divinos aqueles que me enganavam. Logo soube também que esta verdade, o ser um ano foi criado por vós a vossa imagem 242, não era interpretada pelos vossos filhos espirituais, que pela graça regenerastes na Santa Mãe Igreja, de modo a acredita em vos julgarem encerrado na forma de corro um ano. Eu, que nem sequer levemente ou por enigma se peitava do que era substância espiritual, contudo, alegrei, 241 2 Timóteo 2, 15. 242 Gênesis 1, 26. Santo Agostinho, Confissões. 189 Me envergonhei-me de ter ladrado, durante tantos anos, não contra a fé católica, mas contra ficções tecidas de pensamentos corruptos. Tinha sido temerário e ímpio, precisamente por haver caluniado e falado de verdades que deveria ter procurado conhecer. Vós, porém, que viveis tão alto e tão perto de nós, tão escondido e tão presente, que não possuis uns membros maiores e outros menores, mas estáis todo em toda parte, não sois espaço nem sois certamente esta forma corpórea. Vós criastes o ser humano à vossa imagem, contudo, ele, desde a cabeça aos pés está contido no espaço. Underline, 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 underline 04 A letra e o espírito se não compreendia, portanto, como é que o ser humano poderia ser imagem vossa? A minha obrigação era bater a porta 243 e perguntar-vos como se deveria crer e não responder com insultos, como se tal crença fosse como eu supunha. 243 Confronte com Mateus 7, 7, 8 e Lucas 11, 9 e 10. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, abrir-se-á. Santo Agostinho, Confissões. 190 O desejo de saber o que havia de aceitar como verdadeiro roiatá-no mais fortemente meu interior quanto mais me envergonhava de ter sido iludido e enganado durante tanto tempo com a promessa da certeza e de ter, com erro e entusiasmo pueril, balbuciado tantas coisas incertas como se fossem verdadeiras. Depois vi a razão por que eram falsas. O certo é que, sendo elas assim, considerei-as outrora como irrefutáveis, quando, em cegos debates, acusava a vossa Igreja Católica. Embora não estivesse ainda convencido de que ela ensinasse a verdade, sabia, contudo, ao certo, que não ensinava aquilo de que a acusava. Assim me convertia, ó meu Deus, confundindo-me e alegrando-me por a única Igreja verdadeira, corpo do vosso Filho único 244, onde em criancinha, me ensinaram o nome de Cristo, não gostar de bagatelas infantis. Jubilava por não existir, entre a sua doutrina tão sã, o erro de vos circunscrever, ó Criador de tudo, sob a figura dos membros humanos, a um espaço, que, apesar de sumo e amplo, seria, contudo, limitado. Alegrava-me também de ver que já não me próprio em a leitura dos antigos escritos da lei e dos profetas, 244 Confronte com Colossenses 1, 18. 18. Ele é a cabeça do corpo, a Igreja. Santo Agostinho, Confissões. 191 Com a mesma panorâmica em que, tempos antes, me pareciam absurdas tais doutrinas, quando argui os vossos santos, na suposição de que os interpretavam como eu julgava, quando, na verdade, não os interpretavam assim. Cheio de gozo, ouvia muitas vezes Ambrósio dizer nos sermões ao povo, como que a recomendar, diligentemente esta verdade, a letra mata, mas o espírito vivifica. 245. Removido assim o místico véu, desvendou-me SPI ritualmente passagens que, à letra, pareciam ensinar o erro. Ele nada dizia que me desagradasse, embora tivesse afirmações que eu ainda então ignorava se eram ou não verdadeiras. 246. Abstinha o meu coração de qualquer afirmativa, com medo de cair no precipício. Mas esta suspensão me matava ainda mais,
Por que desejava estar tão certo do que não via, como de 7 mais 3 serem 10? Não era eu tão louco que imaginasse poder alcançar esta evidência. Mas, como isto, desejava entender todas as demais coisas, as corpóreas que não tinha presente aos 245 2 Coríntios 3, 6. 246 Santo Ambrósio recorria muitas vezes à exegese alegórica para interpretar a Sagrada Escritura e para responder às dificuldades. Estava então em moda interpretar assim a Bíblia em prejuízo do sentido real. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 192 sentidos e as espirituais, que só por meio de formas corpóreas poderia conceber. Se acreditasse, poderia ter obtido a cura. Assim o olhar, jamais purificado, da minha inteligência, dirigir-se-ia, de algum modo, para a vossa verdade sempre com esse tante indefectível. Costuma suceder ao doente que consultou um médico desprestigiado ter depois receio de um médico bom. Assim acontecia à saúde da minha alma, que não podia se curar, senão crendo. Porque temia crer o que era falso, recusava-se deixar curar, resistindo às vossas mãos, ó divino médico, que fabricastes o remédio da fé e o derramastes em todas as enfermidades do mundo, dando-lhe, a ela, tão grande autoridade. Underline, 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 underline 05 Valor da Bíblia. Entretanto, preferindo a doutrina católica, já senti então que era mais razoável e menos enganoso sermos obrigados a crer no que não se demonstrava, quer houvesse prova, mesmo que esta não fosse para o alcance de qualquer pessoa, quer a não houvesse. Seria isso mais Santo Agostinho, Confissões. 193 Sensato do que zombarem da crença os maniqueístas, apoiados em temerária promessa de ciência, para depois nos mandarem acreditar em inúmeras fábulas tão absurdas que as não podiam provar. Em seguida, ó Senhor, tocastes e dispusestes, a pouco e pouco, a minha alma, ao considerar os muitos fatos em que acreditava sem os ver e nem presenciar a sua realização. Tais eram os inúmeros acontecimentos da história dos povos, a infinidade de notícias de lugares e cidades que não visitará, muitos conhecimentos recebidos dos amigos, dos médicos, de tantas e tantas pessoas e outras muitas coisas em que temos de crer, sob pena de nada podermos realizar nesta vida. Enfim, com que fé inflexível acreditava serem meus os pais de que nasci. E podê-lo ia saber, se não acreditasse no que ouvia? Então, ao considerar tudo isso, conviene-me de que não eram dignos de censura os que acreditavam nos vossos livros, reconhecidos com tanta autoridade em quase todos os povos. Censuráveis eram os que não criam. Por isto não lhes devia dar ouvidos, se por acaso me dissessem, como sabes que tais livros foram entregues ao gênero humano pelo Espírito do único Deus verdadeiro e infalível? Santo Agostinho, Confissões. 194 Ora, era isso precisamente o que havia de crer, pois que nenhum ataque das inumeráveis controvérsias e se há alúnias que lerem filósofos entre si desavindos me pode arrancar a fé. Por isto, nunca deixei de acreditar na vossa existência, apesar de ignorar o que ereis e desconhecer que o governo das coisas humanas vos pertence. 247. Acreditava nisto, é verdade, mas, umas vezes com mais firmeza e outras com mais frouxidão. Porém, se acreditei que existieis e cuidáveis de nós, não obstante ignorar o que devia pensar da vossa substância ou que caminho nos levaria ou reconduziria a vós. E assim, apesar de estarmos doentes para alcançar a verdade com a transparência da razão e por isto nos ser necessária a autoridade dos livros santos, já principiara, contudo, a crer que, de modo nenhum, concederíeis a idade tão prestigiada a Escritura em toda a terra, se por meio dela não quisesseis que acreditassem em vós e vos procurassem portanto, já atribuía a elevação dos mistérios às obscuridades que na Sagrada Escritura me costumavam impressionar, conquanto tivesse ouvido muitas explicações verossímeis a este respeito. A veracidade bíblica PA 247 confronte com Cícero. De Natura Deorum. 2. Santo Agostinho, Confissões. 195 Recia-me tanto mais venerável e digna de fé sacrossanta quanto era claro que,
possuindo a escritura a qualidade de ser facilmente lida por todas as pessoas, reservava a dignidade dos seus mistérios para uma percepção mais profunda. Com palavras claríssimas e em estilo simplicíssimo, dá-se a todos e estimula a vontade dos que não são levianos de coração 248, para a todos receber no seu seio seu mundo e transportar, pela porta estreita 249, poucas almas para vós. Estas, porém, são em muito maior número do que as que levaria, se ela não brilhasse no elevado píncaro da autoridade e não atraísse as multidões ao regaço da santa humildade. Pensava nisto e assistíeis-me, suspirava e ouvíeis-me, flutuava e governáveis-me, seguia pela estrada larga do mundo e não me desamparáveis. Underline, 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 underline 248 confronte com Eclesiástico 19, 4. Aquele que é crédulo demais tem um coração leviano. 249 confronte com Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à perdição e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida e raros são os que o encontram. Santo Agostinho, Confissões. 196,06 A miséria da ambição e o encontro com o mendigo. Eu aspirar às honras, às riquezas, ao casamento e vós a rirdes-vos de mim 250. Sofria nestas ambições dificuldades bem amargas. Vós éreis-me tanto mais propício quanto menos consentíeis que me fosse agradável tudo que não éreis vós. Vede o meu coração, ó vós, Senhor, que quisestes que recordasse estas verdades e vô-las confessasse. Agora anda unida a vós esta alma que arrancastes do visco tenaz da morte. Como era miserável! Picáveis a parte mais sensível da ferida, para que, deixa nudo tudo, voltasse para vós, que estáis sobre todas as coisas 251. Sem vós, nada existiria. Ungies a ferida para que eu me convertesse e ela cura-se. Como era miserável e como procedestes para que se enitisse a minha desgraça, naquele dia em que me preparava 250 confronte com Salmos 2, 4. 4. Aquele que mora nos céus ri. O Senhor os reduz ao ridículo. 36, 13. Mas Javé ri de lê, porque vê o destino que o espera. E sabedoria 4, 18. Eles verão e mostrarão desprezo, mas o Senhor zombará deles. 251 Romanos 9, 5. Santo Agostinho, Confissões. 197 Para declamar louvores ao Imperador 252. Neles mentiria muito e os que o sabiam apoiavam o mentiroso. O meu coração se agitava com estes cuidados e ardia na febre de pensamentos corrompidos, quando, ao passar por um bairro de Milão, reparei num pobre mendigo, já ébrio, julgo eu, mas humorístico e alegre. Gemi e falei, aos amigos que me acompanhavam, das muitas angústias provenientes das nossas loucuras. Com todos os esforços, quais eram os que então me preocupavam, carregado, sob o aguilhão das paixões, com o peso da minha desgraça, que aumentava ao arrastá-lo, só queríamos chegar à alegria segura, aonde já tinha chegado, primeiro que nós, aquele mendigo e aonde nunca, talvez, chegaríamos. Dirigia-me para aquilo mesmo que ele já alcançara com poucas moedas pedidas de esmola, isto é, para a alegria da felicidade temporal, dando voltas e rodeios trabalho SOS. Não possuía o ébrio, é certo, a alegria verdadeira. Mas, com tais ambições eu a buscava muito mais falsamente. Ele, com certeza, andava alegre e eu, preocupado, ele vivia seguro e eu, cheio de inquietações. 252 Valentiniano era, nesta data, 1º de janeiro de 385, muito novo ainda. Nada tinha feito digno de figurar na história. A imperatriz Justina dominava-o inteiramente. Este capítulo é um modelo de análise psicológica. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 198 Se alguém me perguntasse se preferia andar alegre ou perturbado, responderia, andar alegre. Se, porém, de novo me interrogasse se antes queria ser como ébrio ou como eu era, escolheria viver acabrunhado por cuidados e temores. Mas faria isso por maldade ou,
talvez, com razão? É claro que não devia me antepor a ele por ser mais culto, pois da ciência não tirava alegria, antes pelo contrário, procurava com ela simplesmente agradar as pessoas, não para instruí-las, mas só para lhes ser agradável. Era por isto que quebráveis os meus ossos 253 com a vara da vossa justiça. Afastem-se, pois, da minha alma os que lhe bradam, o que importa é que haja motivo para alegria. Aquele mendigo folgava na embriaguez, tu ambicionavas a alegria na glória. E em que glória, Senhor? Naquela que não está em vós. Porque aquela alegria não era verdadeira, assim como não era glória esta que ia agitando cada vez mais o meu espírito. O ébrio curaria ainda naquela noite a sua embriaguez e eu já me deitara e erguera com a minha e com ela me havia de deitar e erguer. E reparai, Senhor, por quantos dias? 253 Salmo 41, 11. Santo Agostinho, Confissões. 199 Importa saber a razão por que cada um se alegra. Conheço e vejo que a alegria da esperança fiel dista infinitamente daquela da vaidade. Também entre o ébrio e mim havia grande diferença. Sem dúvida, ele era mais feliz, não só porque transbordava de hilaridade, porém eu era devorado por ansiedades, mas, porque ele adquiria rir o vinho desejando prosperidade aos seus benfeitores, enquanto eu procurava a ostentação com a mentira. Disse então muita coisa neste sentido aos amigos e muitas vezes em casos semelhantes examinava como me corria a vida. Encontrava-me infeliz, afligia-me, multiplicava a mesma dor. Se me sorria alguma aventura, sentia náuseas em apanhá-la, porque ela voava no mesmo instante em que ia agarrá-la. Underline, 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 underline 07 Amizade de Alípio Santo Agostinho, Confissões. 200 Os que convivíamos em boa amizade, lamentávamos-nos no meio destas reflexões. Falava mais intimamente destes assuntos, sobretudo, com Alípio e Nebrídio 254. Alípio nascerá no mesmo município que eu. Seus pais eram da gente principal da cidade e ele era mais enilvô do que eu. Fora meu aluno quando comecei a ensinar na nossa terra e depois em Cartago. Estimava-me muito por lhe parecer bom e sábio e eu o apreciava pela índole inclinada à virtude, que já brilhava em tenra idade 255. Porém, o abismo dos costumes cartagineses, onde fervem os espetáculos frívolos engolfara-o na loucura dos jogos circenses. Quando se revolvia desgraçadamente nesse abismo, sendo eu ali professor de retórica numa escola pública, ainda não me ouvia, como mestre, por causa de uma desavença que se levantara entre mim e o pai. Descobrindo que amava o circo funestamente, angustiava-me dolorosamente, por me parecer que ia perder ou já perderá, tão bela esperança. Mas eu não tinha nenhum poder. Coen 254 Nebrídio acompanhou Agostinho pela Itália. Voltou à África, falecendo em 390. Converteu a família ao cristianismo. Conservam-se cópias de cartas suas escritas a Santo Agostinho no ano de 389. N. do T. 255 Alípio seria levado a bispo de Tagaste, sua terra natal em 394-395, pouco antes de Santo Agostinho receber a dignidade episcopal. Notabilizou-se na luta contra os hereges pelagianos e donatistas. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 201 Ferido pela estima da amizade ou, ao menos, pelo direito de mestre, para repreendê-lo e fazê-lo recuar, dando-lhe qualquer castigo. Julgava que compartilharia da mesma ideia do pai a meu respeito. Mas não. Pondo de parte, neste assunto, a vontade paterna, começou a cumprir-me e imitar-me, vinha às minhas aulas, ouvia alguma coisa e para a irritia. Mas já me fugia da memória tratar com ele, para não se perder um talento tão precioso, na paixão cega e impetuosa de jogos fúteis. Vós, porém, ó Senhor, que se diz ao governo de tudo que criastes, não vos esqueceis do que havia de ser, entre os vossos filhos, ministro dos sacramentos. Para que vos fosse atribuída abertamente a sua emenda, vós a realizastes por meu intermédio, mas sem eu saber. Um dia, estando eu sentado no lugar do costume, com os alunos diante de mim,
chegou, saudou-me, cientou-se e prestou atenção ao assunto de que se tratava. Tinha em minhas mãos, por acaso, o texto da lição. Ora, ao explicá-lo, para compreenderem com mais agrado e clareza o que expunha, pareceu-me oportuno juntar, à comparação dos jogos do circo, uma crítica mordaz aos que eram escravizados por tal loucura. Mas vós sabeis, ó Santo Agostinho, Confissões 202, meu Deus, que eu não pensava então em curar Alípio de aquela peste. Todavia, caiu em si e pensou que tenha dito aquilo por sua causa. O que outro tomaria como motivo para me censurar, tomou-o ele como causa para censurar a si mesmo e para me estimar com mais ardor. Já outrora, dissereis e escrevereis em vossos livros, repreende o sábio e amarte na 256. Eu não o repreenderia, mas vós servis-vos de todos, umas vezes sabendo-o ele, outras não, segundo a ordem justa que conheceis. Fiz e estes do meu coração e da minha língua brasas incande sentes 257 com que queimaríeis e curaríeis esse espírito corrupto, mas de tão prometedora esperança. Caros vossos louvores quem não atenta na vossa misericórdia, por mim confessada desde a medula do meu ser. O caso é que, após estas palavras escapou-se de um fosso tão profundo, onde gostosamente ia se enterrando e cegando com a ânsia de gozo e remoçou a alma com a temperança corajosa, retirando-se de todas as baixezas do circo, aonde nunca mais voltou. Convenceu depois o pai relutante a que me contratasse como mestre. Aquele, cedendo, fez-lhe a vontade. Começando de novo Alípio a 256 Provérbios 9, 8.257 Ezequiel 1, 13. Santo Agostinho, Confissões 203 Ouvir-me, foi comigo envolvido pela superstição, amando nos maniqueístas a ostentação de continência que julgava verdadeira e sincera. Esta era, porém, malvada e sedutora, cativando as preciosas almas, ainda não experimente a desestimativa da sublimidade do bem e facilmente enganadas pela aparência de uma virtude, afinal, fingida e falsa. Underline, 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 underline 08 Quem ama o perigo sem, de modo nenhum, abandonar a carreira moenidana que seus pais lhe pintaram mágica, partirá, antes de mim, para Roma, a estudar direito. Lá, se deixou arrebatar incrivelmente pela excessiva avidez dos espetáculos dos gladiadores 258. Detestava ao princípio, por completo, tais divertimentos. Uma vez, alguns amigos e condiscípulos, ao voelitarem de um jantar encontrara Êmino por acaso no Canhão e levaram-no com amigável violência ao anfiteatro 258. Os romanos tinham um espetáculo de circo em que os homens lutavam uns contra os outros, de anfiteatro em que combatiam homens contra feras e de teatro em que se representavam as histórias dos deuses. Aqui se trata de espetáculos de anfiteatro em que havia quase sempre mortos. N. do T. Santo Agostinho, Confissões 204 Para assistir aos jogos cruéis e funestos daquele dia. Ele recusou com veemência e resistiu, dizendo, por arra tardes a esse lugar e lá colocardes o meu corpo, julgais que poderei se fazer com que o espírito e os olhos prestem atenção aos espetáculos. Assistirei como ausente, saindo assim triunfante de vós e mais dos espetáculos. Ouvindo estas palavras, levaram-no consigo ao anfiteatro, sem mais demora, com desejo, talvez, de observar se era capaz de cumprir a promessa. Apenas lá chegaram, ocuparam os lugares que o deram. Tudo fervia nas paixões mais selvagens. Ele, fixando as portas dos olhos, proibiu ao espírito cair em tais crueldades. Oxalá tivesse também tapado os ouvidos. No incidente da luta, um grande clamor saído de toda a multidão sobressaltou-o terrivelmente, vencido pela curiosidade e julgando-se preparado para desprezar e dominar a cena, fosse qual fosse, abriu os olhos. Imediatamente foi ferido na alma por um golpe mais profundo do que o que havia recebido no corpo o gladiador a quem desejou contemplar. Caiu mais miseravelmente do que aquele por cuja queda se tinha levantado o clamor. Entrou-lhe este pelos ouvidos e abriu-lhe os olhos, por onde foi ferida e abatida a alma, até então mais Santo Agostinho, Confissões
205 Audaz que corajosa e tanto mais fraca quanto mais sumida de si mesma em vez de confiar em vós, como via 259. Logo que viu o sangue, bebeu simultaneamente a crueldade. Não se retirou do espetáculo, antes se fixou nele. Sem o saber, sorvia o furor popular, deleitava-se no combate criminoso e inebriava-se no prazer sangrento. Já não era o mesmo que tinha vindo, mas um da turba que se ajuntara, um verdadeiro companheiro daqueles por quem se deixará arrastar. Que mais direi? Presenciou, irritou, se apaixonou e trouxe de lá um ardor tão louco que o incitava a voltar não só com os que o haviam arrastado, mas a ir à sua frente arrastando os outros. Mas vós o arrancastes deste caminho com a vossa mão tão forte e misericordiosa, ensinando-lhe que devia colocar toda a confiança em vós e não em si. 260. Mas isso foi só muito tempo depois. Underline, 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 underline 259c. Judite 6, 15. Humilhais os que presumem de si mesmos e se vangloriam do seu poder. 260 Confronte com Provérbios 3, 5. Que teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Não te apoies em tua própria sabedoria. Santo Agostinho, Confissões. 20609 Alípio preso como ladrão em Cartago. Retinha Alípio, contudo, na sua memória, este fato, como remédio para o futuro. Lembro-me de outro caso que lhe sucedeu quando estava em Cartago estudando, sendo já meu discípulo. Estava no foro, ao meio-dia, pensando numa declamação que devia fazer como exercício, segundo o costume dos estudantes, quando permitia-se que os guardas do foro viessem prender como ladrão. Parece-me que permitistes isso, ó meu Deus, só para que aquele jovem, tão grande no futuro, começasse já a aprender que, ao julgar uma causa, uma pessoa não deve condenar outra com facilidade e crueldade imprudente. Foi o caso que, enquanto ele passeava sozinho diante do tribunal, com as tábuas e o estilete, um jovem estudante, o verdadeiro ladrão, trazendo escondida uma achada entrou, sem ele notar, pelas grades que rodeiam a rua dos banqueiros e começou a cortar o chumbo 261. 261 Os romanos escreviam em tábuas enceradas. Alípio trazia tábuas e estiletes para escrever. N.D.T. Santo Agostinho, Confissões. 207 Ouvindo o barulho das machadadas, os banqueiros que estavam em cima começaram a gritar e mandaram gente prender a quem encontrasse. O ladrão, ao ouvir os gritos, escapou-se e deixou a machada, porque temia ser apanhado com ela na mão. Alípio, que não o tinha visto entrar, sentiu-o sair e fugir apressadamente. Desejando saber o motivo, entrou no terraço. Ao ver a machada, pegou nela e examinava admirado quando chegaram os guardas. Encontram-no só, segurando a machada cujo barulho os tinha posto alerta. Acorrem, prendem-no e levam-no, glorificando-se, diante dos habitantes do foro reunidos, de terem apanhado o ladrão em flagrante. Já iam entregá-lo à justiça. Mas a lição devia ficar por aqui, porque vós, Senhor, socorrestes imediatamente a inocência de quem éreis única testemunha. Quando o conduziam à cadeia ou ao suplício, saiu-lhes ao encontro um arquiteto encarregado da direção suprema dos edifícios públicos. Ficaram os guardas satisfeitos por encontrarem este magistrado, que suspeitava serem eles os autores dos roubos do foro. Agora, poderia enfim reconhecer por quem eram cometidos. Santo Agostinho, Confissões. 208 O arquiteto tinha visto várias vezes Alípio na casa de um senador a quem frequentemente visitava. Reconhecendo-o, apertou-lhe a mão, afastou-o da turba-multa e perguntou-lhe o motivo de tamanha desgraça. Ouvindo o que se tinha passado, mandou aquela multidão tumultuosa, que ali estava ameaçadora e fremente, que o seguisse. Chegaram à casa do jovem que praticara o roubo. Estava à porta um escravo, tão novo ainda, que, sem medo do senhor, podia facilmente revelar tudo. Este escravo tinha acompanhado o jovem ao foro. Alípio reconheceu-o e declarou-o ao arquiteto. Este lhe mostrou a machada, perguntando-lhe de quem era. É nossa,
respondeu imediatamente o escravo. Interrogado, manifestou o resto. Deste modo, o processo foi transferido para esta Ceaçá, ficando confusa a multidão, que já começava a triunfar de Alípio. O futuro dispensador da vossa palavra e juiz de tantas causas na vossa igreja saiu assim experimentado e instruído 262. Underline, 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 underline 262 Alípio foi mais tarde bispo de Tagaste. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 209 10 Dois amigos. Eu encontrara Alípio em Roma, onde se ligou a mim por um estreitíssimo laço de amizade e comigo partiu para Milão, para não me abandonar e para exercer o direito, que aprenderá mais por vontade dos pais que pela sua. Já por 3 vezes fora assessor e sempre com admirável desinteresse, causando admiração em todos os que antepunham o dinheiro à inocência. O seu caráter foi posto à prova não só pelo atrativo do prazer, mas também pelo aguilhão do medo. No tempo em que servia em Roma, de assessor do tesoureiro-geral da Itália, havia um senador poderosíssimo, a quem estavam sujeitos muitos clientes, uns por benefícios outros por temor. Segundo costumam os da sua poderosa categoria, quis que lhe fosse permitido não sei bem o que, proibido pelas leis. Alípio se opôs. Prometeu-lhe um presente, o sou dele. Recorreu o senador às ameaças. Calcou-as aos pés, com geral admiração de todos os que viam ânimo tão pouco comum e que não desejava como amigo nem temia como inimigo um homem tão poderoso, célebre pela Santo Agostinho, Confissões. 210 Grande fama de possuir imensos meios de beneficiar ou prejudicar. O próprio juiz, de quem Alípio era conselheiro, apesar de também se opor às pretensões do senador, não lhes recusava abertamente, descarregando toda a responsabilidade sobre Alípio, afirmava que só este lhe não permitia, porque, e era verdade, se acedesse, Alípio demitir-se-ia imediatamente. O amor pelas letras em Alípio era o único bem que estava a ponto de tentá-lo. Poderia, com os lucros de Thor, mandar transcrever códices. Porém, sempre que Coene sultava a justiça, deliberava pelo melhor, persuadido de que a integridade que lhe proibia a estação era muito melhor que o poder que lhe a permitia. Pequeno fato este, mas, aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes, e de modo algum, são vãs aquelas palavras que saíram da boca da vossa verdade, se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? 263 Lucas 16, 10 12. Santo Agostinho, Confissões. 211 Tal era então este meu amigo que me amava vise e realmente que comigo estava para resolver o gênero de vida que devíamos seguir. Quanto a Nebrídio, este abandonou a terra natal vizinha de Cartago e até deixou esta cidade, onde era muito conhecido. Deixou as ricas propriedades do pai, a casa e a própria mãe, que não quis segui-lo e veio para Milão, só pelo único motivo de conviver comigo no estudo apuradíssimo da verdade e da sabedoria. Amante investigador da vida feliz e acérrimo indagador das questões mais difíceis, suspirava e flutuava a par de mim. Eram, pois, 3 as bocas que tinham fome e reirravam de umas para as outras a sua pobreza, esperando que lhes desseis alimento no tempo oportuno 264. Se desejávamos vislumbrar o motivo por que sofríamos, assaltavam-nos as trevas com todas as amarguras que, por misericórdia vossa, acompanhavam a nossa vida mundana. Afastávamos-nos então, gemendo e questionávamos, quanto tempo durará este sofrimento? Repetíamos quentemente estas palavras. Mas, apesar de as repetirmos, não deixávamos este gênero de vida, porque não 264 Salmo 144, 15. Santo Agostinho, Confissões. 212 Víamos nenhuma certeza que nos pudéssemos segurar, se a abandonássemos. Underline, 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 underline 11 Luta da alma em busca da verdade.
Admirava-me muito, ao recordar diligentemente quão longo fora o período de tempo decorrido após os 19 anos, idade em que começara a arder no desejo pela sabedoria, propondo-me, depois de obtê-la, abandonar todas as esperanças frívolas e todas as loucuras enganosas das vãs paixões 265. Porém, chegado já aos 30 anos, continuava ainda preso ao mesmo lodo de gozar dos bens presentes que fugiam e me dissipavam. Entretanto exclamava, amanhã encontrá-la-ei. Oh, a verdade me aparecerá com evidência e possuí-la-ei. Fausto virá explicar-me tudo. Ó grandes homens da academia! Nada se pode conceber de certo para a conduta da vida? Não. Busquemos, pois, com mais diligência, sem perder a esperança. 265 Confronte com o Salmo 39, 5. Feliz quem pôs suas esperanças no Senhor e não volta seus olhares para vaidades e insanidades falsas. Confira e Narrationes em Psalmos 39, 7 e 8. Santo Agostinho, Confissões. 213 Nos livros santos, já não é absurdo o que parecia absurdo, podendo ser interpretado de um modo diferente e mais aceitável. Fixarei os pés naquele degrau em que meus pais me colocaram quando criançaça, até encontrar, finalmente, a verdade manifesta. Mas onde a buscarei e quando? A Ambrósio falta o tempo para me ouvir e a mim, para ler. Além disto, onde encontrar esses livros? Onde e quando os poderei alcançar? E a quem hei de pedi-los? Repartamos o tempo, distribuamos algumas horas para a salvação da alma. Nasceu-nos uma grande esperança, a fé católica não ensina o que supunhamos e criminávamos com leviandade. Os instruídos nos dogmas olham como um crime supor Deus delimitado pela figura de um corpo humano. E hesitamos ainda em bater, para que nos sejam abertas as restantes verdades. Os discípulos ocupam-me as horas da manhã. E que faço das outras? Por que as não consagro a este trabalho? Mas então, quando hei de visitar os amigos mais poderosos, de cujo favor tanto necessito? Quando hei de preparar as lições que os discípulos me pagam? Quando hei de Santo Agostinho, Confissões. 214 Reparar as forças, descansando o espírito da fadiga causada por tantos trabalhos? Pereça tudo isso e deixemos as coisas vãs e fúteis. Entreguemo-nos unicamente à busca da verdade. A vida é miserável e a hora da morte, incerta. Se me surpreender de súbito, em que estado sairei deste mundo e onde aprenderei o que nesta vida negligenciei saber? Não terei antes de suportar os suplícios desta negligência? E se a morte me amputar e exterminar todas estas preocupações, tirando-me os sentidos? É preciso, portanto, examinar também este ponto. Mas longe de mim que tal suceda. Não é supérfluo nem vão o estar por todo o mundo difundida a fé cristã, tão grandiosa e tão elevada. Nunca se teriam criado, por poder divino, tantas e tão grandes maravilhas para nosso só proveito, se, com a morte do corpo, se consumasse também a vida da alma. Por que tardo, pois, em abandonar as esperanças do mundo, para totalmente me dedicar à busca de Deus e da vida bem-aventurada? Mas espera! Os bens terrenos também são agradáveis. Possuem não pequenas doçuras. Não devemos, por isto, apartar deles, inconsideradamente, a nossa inclinação, pois seria vergonhoso voltar de novo a eles. Santo Agostinho, Confissões. 215 Olha quão pouco falta para alcançar um cargo roenoso. Que mais tenho a desejar? Tenho em abundância amigos poderosos. Sem necessidade de me apressar mais, podia já ser, ao menos, presidente de um tribunal, e se assar-me com uma moça que possuísse alguma fortuna, para não sobrecarregar os nossos gastos. Seria este o limite do meu desejo. Muitos homens importantes e dignos de imitação entregaram-se, apesar de casados, ao estudo da sabedoria. Ao dizer isto enquanto os ventos alternavam e eliam meu coração para um e outro lado, o tempo fugia e eu tardava em converter-me ao Senhor.
Adiava de dia para dia o viver em vós 266, sem, contudo, diferir o morrer todos os dias em mim mesmo. Desejando a vida feliz, teimia buscá-la na sua morada. Procurava-a fugindo-lhe. Julgava que seria extremamente desgraçado, se me privassem dos abraços de uma esposa. Não pensava ainda no remédio da vossa misericórdia, para curar tal doença, porque nunca fizera experiência. Pensava que a castidade era fruto das próprias forças e me convencia de que não as tinha. Sendo tão nécio, não sabia que, como este a 266 confronte com a Eclesiástico 5, 8. Não demores em te converteres ao Senhor, não a diz de dia em dia, pois sua ira virá de repente e ele te perderá no dia do castigo. Santo Agostinho, Confissões. 216 via escrito, ninguém pode ser casto, se vós lhe não conque e deis forças 267. Sim, vós dar-me-eis-se com gemidos e em internos ferisse os vossos ouvidos e com fé firme descarregasse em vós todos os meus cuidados 268. Underline, 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 underline 12 Matrimônio e castidade. Alípio opunha-se bastante ao meu casamento, afirmando que, se o fizesse, jamais poderíamos viver juntos, com segura tranquilidade, no amor pela sabedoria, como já de há muito tempo desejávamos. Ele era de tal modo castíssimo que causava admiração, porque, ao entrar na juventude experimentara o prazer carnal, mas não ficará preso a ele. Tinha-se arrependido, desprezara-o e depois vivia já em perfeita continência. Resistia-lhe eu, porém, argumentando com os exemplos dos que, desposados, cultivaram a ciência, bem merecendo de Deus e guardando fidelidade e amor aos seus amigos. 267 Confronte com sabedoria 8, 21. Consciente de não poder ser continente a não ser por dom de Deus, e já era sabedoria o saber de onde vem o dom, eu me voltei para o Senhor e o invoquei. 268 Confronte com Salmo 54, 23. 23 Descarregue no Senhor o teu fardo e ele será teu sustentáculo. Santo Agostinho, Confissões. 217 Mas estava bem longe desta grandeza de alma. Acorrentado à enfermidade da carne, arrastava com morte e fero prazer a minha corrente, temendo que se partisse e afastava as palavras deste bom conselheiro, como um doente que, ao lhe tocarem na ferida, repele a mão que vai tratá-la. Além disso, a serpente 269 falava por meu intermédio ao próprio Alípio, para enlaçá-lo estendendo no seu caminho, por meio da minha língua, suaves armadilhas, a fim de que seus pés inocentes e livres nelas ficassem e embaraçados. Admirava-se de que eu, a quem tanto estimava, estivesse de tal modo preso ao visco da volúpia, a ponto de afirmar, sempre que debatíamos tal assunto, ser-me de todo impossível levar vida casta. Ao vê-lo assim admirado, defendia-me, dizendo que havia grande distância e é o prazer que ele experimentara rápida e furtivamente, prazer de que dificilmente se recordaria e, por isto, sem custo nenhum, com facilidade desprezava, e os meus deleites reiterados, aos quais, se ajuntasse o título honesto do matrimônio, já não haveria motivo para se admirar de que eu não pudesse desprezar tal gênero de vida. 269 Confronte com Gênesis 3, 14. Santo Agostinho, Confissões. 218 Depois disto, começou Alípio também a desejar o matrimônio, vencido não pela paixão do prazer, mas da curiosidade. Dizia desejar saber que felicidade era essa, sem a qual a minha vida, que tanto lhe agradava, não me parecia vida, mas sofrimento. O seu espírito, liberto dessa cadeia, ficava estupefato perante a minha escravidão. Da admiração passava ao desejo da experiência, depois descer a realização. E assim despenhar-se vez na mesma escravidão que o fazia espantar, pois iria fazer um pacto com a morte 270 quem ama o perigo nele perecerá 271. Só superficial minete nos interessava, tanto a ele como a mim, a beleza conjugal que há nos deveres do matrimônio e na educação dos filhos. O que em grande parte e com violência me prendia e torturava era o hábito de saciar a insaciável concupiscência.
pelo contrário, a ele era a admiração que o arrastava ao cativeiro. Tal era o nosso estado até o momento em que vós, ó Altíssimo, que não abandonais o nosso barro, viestes compassivamente, de modo admirável e oculto, em soco RO dos infelizes. 270 Isaías 28, 18 e Sabedoria 1, 16. A morte, os ímpios a chamam com o gesto e a voz. De fato, eles merecem ser sua presa. 271 Eclesiástico 3, 27. Santo Agostinho, Confissões. 219 ___________13 O pedido de casamento. Entretanto, instavam sem descanso para que me se assasse. Já tinha feito o pedido de casamento e recebido boas promessas, ajudado, sobretudo, por minha mãe, que o fazia com o fim de me ver regenerado, depois do matrimônio, na água salutar do batismo. Minha mãe alegra-se de me ver cada vez mais apto para recebê-lo, notando que, na minha fé, se realizavam os seus votos e as vossas promessas. Vós nunca lhe quisestes revelar em visão nada do meu futuro casamento, apesar de, a meu pedido e desejo seu, vou-lo pedir, todos os dias, com fortes clamores do coração. Ela via umas imagens vãs e fantásticas, aonde o ímpeto do espírito humano arrasta, quando anda preocupado. Contava-me isso, não com aquela confiança com que costumava, quando realmente vos manifestáveis, mas com desprezo, pois afirmava que, por um palpite que não sabia explicar com palavras, distinguia entre as vossas revelações e os sonhos da sua alma. Santo Agostinho, Confissões. 220 Apesar de tudo, instava-se pelo casamento e pediu, se a mão da jovem. Faltava-lhe, porém, quase 2 anos para chegar à idade núbil 272. Mas, como ela agradava, ia, se esperando. _____________ 14 Projeto desfeito. Éramos muitos os amigos que trazíamos o espírito agitado. Falávamos com aborrecimento dos dissabores tumultuosos da vida humana. Já quase tínhamos resolvido viver sossegadamente, retirados da multidão. Tínhamos projetado aquele sossego deste modo: se alguma coisa possuíssemos, juntá-la-íamos para uso seu comum, combinando formar de tudo um só patrimônio, de tal forma que, por uma amizade sincera, não houvesse um objetor deste outro daquele, mas de tudo se fizesse uma só fortuna, sendo tudo de cada um e tudo de todos. Parecia-nos que se poderiam reunir na mesma sociedade cerca de 10 homens. Entre nós, contavam-se a elegans ricos, sobretudo Romaniano, meu conterrâneo e 272 a idade núbil, para as mulheres em Roma e no Imagem Império era dos 12 anos. N.D.T. Santo Agostinho, Confissões. 221 Amigo íntimo desde tenra infância, a quem então, descuidados de negócios haviam arrastado à corte irreal. Era ele o que mais instara por este projeto e o que tinha mais autoridade para persuadir, porque as suas enormes riquezas eram muito superiores às dos outros. Pareceu-nos bem que 2 de nós, cada ano, como administradores, tratassem de todo o necessário, ficando os outros em paz. Mas quando se começou a pensar se as mulheres que uns já tinham e eu desejava ter o permitir e desfez-se em nossas mãos todo aquele projeto que tão belamente imaginamos. Arruinou-se e teve que ser rejeitado. Daqui enveredamos de novo para os suspiros e gemidos, seguindo pelos caminhos largos e trilhados do século 273, porque muitos eram os pensamentos no nosso coração. Porém os vossos desígnios permanecem eternamente 274. Por causa desses desígnios, rieis-vos das nossas resoluções e preparáveis as vossas, para nos dardes o alimento no tempo oportuno, para abrirdes a vossa mão e 273 Mateus 7, 13. 274 Provérbios 19, 21 e Salmo 23, 11. Santo Agostinho, Confissões. 222 Enfim, para encherdes as nossas almas com a vossa benção 275. ____________ 15 Cativo do prazer. Entretanto, os meus pecados se multiplicavam. Sendo arrancada do meu lado,
como impedimento para o matrimônio, aquela com quem partilhava o leito, o meu coração, onde ela estava presa, rasgou-se, feriu-se e corria sangue. Retirara-se ela para a África, fazendo-vos voto de jamais conviver com outro homem e deixando meu filho natural que dela tivera 276. E eu, miserável, não imitei esta mulher 277. Impaciente com o adiamento, porque só depois de 2 anos receberia que pedirá em casamento, e porque não era amante do matrimônio, mas escravo do prazer, procurei outra mulher, mas não esposa, para assim manter e prolongar, intacta ou mais agravada, a doença da minha 275 Salmo 144, 15 e 16. 276 Esta criança recebeu o nome de Adeodato. Morreria na adolescência em 388, depois de ter dado mostras de talento extraordinário. Nasceu em 372. N do T. 277 Com ela viverá Agostinho durante 15 anos. Parece ter sido pessoa de altas qualidades intelectuais. N do T. Santo Agostinho, Confissões. 223 Alma, patrocinada pelo mau hábito que perduraria até a vinda do reino matrimonial. Não sarar ainda aquela chaga, aberta pelo corte da primeira mulher. Mas após a inflamação e após a dor pungentíssima, a ferida gangrenava, doendo-me de um modo mais frio, mas mais desesperado. Underline, 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 underline 16 Sob a asa de Deus. Louvor e glória a vós, ó fonte das misericórdias. Eu a tornar-me mais desgraçado e vós, cada vez mais perto de mim. Sem eu saber, a vossa mão direita, que me havia de arrancar da lama e lavar-me estava mesmo junto de mim. Só o temor da morte e do vosso futuro juízo, que, através das várias doutrinas, nunca se retirou do meu peito, me convidava a sair do abismo tão profundo dos prazeres carnais. Debatia com Alípio e Nebrídio, meus amigos, sobre o fim dos bons e dos maus 278, declarando que Epicuro, no meu conceito, teria recebido a palma, se eu não acredita S. 278 Confronte com Cícero. De Finibus, 1, 17, 55. Santo Agostinho, Confissões. 224 Se que, depois da morte, continuava a vida da alma e havia o juízo dos méritos, coisa que Epicuro negou 279. Perguntava o motivo por que é que não seríamos felizes ou o que mais buscaríamos, se fossemos imortais e vivêssemos em perpétuo gozo corporal, sem receio algum de o perder. Ainda ignorava que esta pergunta era fruto da minha grande miséria. Assim, imerso no vício e cego, não podia pensar na luz da virtude e da beleza, que os olhos da carne não veem e só o íntimo da alma distingue. Na minha miséria, nem sequer considerava de que manancial brotava este gosto em tratar deliciosamente destes assuntos vergonhosos com os amigos. Sem estes, não poderia ser feliz, por maior que fosse a afluência de prazeres carnais, segundo o desejo de sensualidade que então possuía. Sim, amava estes amigos, mas com desinteresse. Por sua vez, sentia que eles igualmente me amavam. Ó caminhos tortuosos! Ai da alma audaciosa que se afastou de vós, na esperança de possuir algum bem. M. 279 Este filósofo ensinou em Atenas em 360 c. Propunha-se dar a felicidade às pessoas por meio da apatia, ataraxia, e negando a existência de uma vida ultraterrena. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 225 Lhor. Quer se vire ou revire para trás, quer se volte para os lados ou para diante, tudo lhe é duro. Só vós sois o descanso. Só vós nos assistis e libertais de erros deploráveis, metendo-nos no vosso caminho, consolando-nos e dizendo, correi. Eu guiar-vos-ei, conduzindo-vos até ao fim e aí vos hei de manter 280. Underline, 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 underline 280 CD Isaías 46, 4. Permanecerei o mesmo até vossa velhice, sustentar-vos-ei até o tempo dos cabelos brancos, eu vos carregarei como já carreguei, cuidarei de vós e preservar-vos-ei.